Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo técnico de Acronis Cyber Protect Cloud. Hoje nós vamos falar sobre restauração completa de uma máquina, seja física ou virtual, ok? Nós vimos nos vídeos anteriores, né, alguns recursos do Acronis, né, a apresentação da ferramenta e alguns recursos da parte de anti-malware, né, segurança avançada, anti-malware contra anti-ransomware, e também falamos, né, abordamos sobre backup, né. Vimos ali a questão dos backup de arquivos, de pastas, restauração, então tem os vídeos anteriores aqui no canal, aqui no YouTube, que vocês podem estar procurando, onde fala justamente sobre esses assuntos. Na época que estamos vivendo, né, de ataques cibernéticos aí constantemente, né, principalmente ataques provocados por ransomware, né, a gente não pode vacilar com a questão do backup, né? Então a gente precisa manter nossos arquivos, nossos dados salvos em locais seguros, ter mais de uma cópia desses backups e precisa ter um backup. Hoje é obrigatório ter backup em nuvem, né? Com retenção, inclusive, com histórico, né, desses arquivos, para que você tenha ali, por exemplo, como recuperar o backup de ontem, de anteontem, da semana passada, do mês passado e assim vai, né? Então você teve várias versões de seus arquivos para se recuperar, por exemplo, de um ataque de ransomware, né? Ou de qualquer outro tipo de perda, qualquer outro tipo de incidente que venha causar a perda de seus dados. Bom, mas hoje nós vamos focar justamente na restauração da máquina inteira, ou seja, eu tive um problema com minha máquina física, ou tive um problema com minha máquina virtual e eu perdi essa máquina, tá? E eu preciso restaurar essa máquina com o mesmo sistema operacional, com as mesmas aplicações, com as mesmas configurações, ok? Bom, vocês vão ver que o processo é bem simples, é bem tranquilo. Eu posso pegar uma máquina virtual, por exemplo, e restaurar uma máquina física e vice-versa. Tá? Eu posso pegar uma imagem, por exemplo, de backup, uma imagem completa, né, de uma máquina física e transformar ela numa máquina virtual. Tá? E nós vamos ver aqui no processo de restauração como isso acontece. Mas vamos entender, né, como é esse procedimento. Mas antes, só uma revisão rápida sobre o conceito aqui de backup, né, do Acronis. E aí a gente sabe que no Acronis a gente consegue fazer backup a nível de arquivo e a nível de imagem completa. No caso, a nível de arquivo, você vai estar ali copiando, né, fazendo backup dos seus dados. Arquivos e pastas, guardando na nuvem ali da Acronis, né, e mantendo ali, como eu falei, um histórico de versionamento, né, ali uma retenção que pode ser inclusive de anos. Tá? Uma coisa que é importante frisar, a Acronis ela não cobra por retenção, tá? Pela retenção, ou seja, se você mantém versões de backup ali, digamos, de um ano, você não vai ser cobrado por isso. Você é cobrado somente pelo que você realmente ocupa de espaço, pelo que os seus arquivos ocupam de espaço na nuvem do Acronis, né? No Cloud Storage. Então, por exemplo, se você subiu 500 GB de dados, você vai ser cobrado mensalmente por esse consumo de 500 GB. Não importa se você pede para o Acronis manter um versionamento de uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses, 3, um ano. Isso não influencia no valor a ser cobrado. Tá? E o versionamento é importante porque permite que a gente, por exemplo, restaure dados do passado. Né? A gente consegue restaurar backups de arquivos, por exemplo, do mês passado, de há 2, 3 meses ou até do ano passado. Então mantém um histórico bem, como é que se diz, bem curto ou bem longo e enfim, isso nos ajuda a passar por, assim, para nos ajuda a nos recuperar, né, de incidentes de perda de arquivos, né? Principalmente também quando a gente precisa de realmente do arquivo mais antigo, né? Uma versão anterior, né? De repente o seu chefe chega e diz, eu quero um arquivo de um contrato de um cliente que foi feito no ano passado e eu não estou achando. Então você vai lá no seu backup do Acronis, vai lá e restaura, né? Inclusive vai lá, pega esse arquivo do ano passado e consegue restaurar. Então isso é versionamento, né? Um histórico de retenção. Tá? A gente viu aqui, né? Nós vimos nos vídeos aqui no canal, tem aí os vídeos publicados, vocês podem procurar justamente como eu explico
todos os passos, de tanto como fazer o backup como fazer a restauração de arquivos, né? Então, quem não viu esses vídeos, sugiro que procurem aqui no canal, que vocês vão ver como fazer backup, restauração, eu explico os passos em detalhes, tá? Inclusive as configurações, os parâmetros que podem ser ajustados no backup. Pois bem, aí no backup da imagem completa, que é o que a gente vai ver hoje, né? A gente faz backup facilmente de todo o sistema como um único arquivo, garantindo aí restauração de bare metal, né? Em caso de desastre de dados, ou seja, perdi a máquina, como eu falei, você pode facilmente restaurar todas as informações para o novo hardware. Então, eu quero restaurar a máquina completa, com o mesmo sistema operacional, com as mesmas aplicações de dados, tá? E a gente vai ver que isso é bem tranquilo de ser feito. E aí nós temos aí o Acronis Universal Restore, né? Que é uma ferramenta, que é um recurso do Acronis que permite que não haja problema de compatibilidade de hardware, né? Eu vou fazer a restauração da imagem de uma máquina Dell, por exemplo, numa máquina Lenovo. É outro hardware, outro tipo de placa-mãe, outro processador, enfim. Então, o Acronis Universal Restore, ele é aplicado, né, depois que é feita a restauração, tá? Ele é aplicado na máquina para que não haja problema de incompatibilidade ali, de drivers que venha a ocasionar, por exemplo, a famosa tela azul, né, no Windows, né? Ou também no Linux, um kernel panic, por exemplo, por causa de hardware que não é compatível com drive, né, do sistema operacional. Então ele permite justamente a recuperação rápida, fácil, né, do sistema para um hardware diferente, incluindo ambientes físicos, virtuais ou nuvem bare metal. Então eu consigo pegar uma imagem de uma máquina física e restaurar em forma de VM, como também posso pegar uma imagem de uma VM e restaurar em uma máquina física, tá? Depois que recupera a imagem, né, o Universal Restore é aplicado justamente para que esse problema de compatibilidade, né, não aconteça. Pois bem, vamos aqui para o famoso mão na massa, né? Então, deixa eu entrar aqui no Acronis. Vejam bem, eu tenho aqui o meu console, tá? E eu tenho uma máquina somente, essa máquina aqui que eu chamo de DC1, tá? DC1 VMware.net, né? E eu tenho o backup dessa máquina, tá? Então, essa máquina aqui está sendo feito o backup diariamente, o backup dela inteira, tá? Então, se vocês virem aqui, por exemplo, em recuperação, ele vai me mostrar aqui o histórico dessa máquina, né? O histórico de backups. Foi feito backup no dia 24, né? Na verdade foram 3 backups no dia 24, outro no dia 25, né? E outro ontem, no caso, dia 26, às 13 horas, tá? Então veio o backup full aqui, né? Um backup maior, depois veio um backup incremental, né? Teve uma alteraçãozinha ali pequena, depois outro backup incremental e assim vai, tá? E aí aumentou um pouquinho aqui o backup incremental. Então eu quero fazer a restauração dessa máquina. Vamos dizer que essa máquina é justamente essa daqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Essa máquina aqui, tá? É um controlador de domínio, tá? Essa máquina é um controlador de domínio, como vocês podem ver, ó. Tá com o Acronis aqui instalado, o agente do Acronis instalado bonitinho, né? Com o antivírus aqui habilitado, né? Real-Time Antivirus Protection e o backup, né? Aqui mostra o último backup que foi feito e o anti-malware habilitado, tá? Bem, então como eu falei, essa máquina aqui ela é um controlador de domínio. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Um controlador de domínio. Beleza? E aí eu quero justamente restaurar essa máquina, vamos dizer assim. Eu vou desligar ela, tá? Vamos supor que essa máquina ela deixou de existir, que ela sofreu um ataque cibernético, por exemplo, um ataque de ransomware, ela criptografou a máquina inteira e eu perdi essa máquina. Tá? Vou desligar ela e vou restaurá-la nessa outra VM aqui, ó. Essa VM que não tem nada, tá? Eu chamei de DC2. Beleza? Só que, voltando aqui pro Acronis, né?
para o console aqui na Acronis, aqui os backups foram realizados, né? Enfim, então eu vou querer fazer o quê? Vou fazer uma restauração, né? Então ele vai, quando eu clico na máquina, vou clicar aqui outra vez só para recapitular. Eu clico na máquina aqui, ele me dá aqui as opções, né? Inventário, detalhes, patch, enfim. E aí eu quero justamente isso aqui, ó. Recuperação, né? E aí ele me mostra aqui, ó, mais maneiras de recuperar, tá? Ele está dizendo que a conta no modo de segurança avançada, né, os backups não podem ser recuperados no console de proteção, ou seja, eu não posso recuperar por aqui, tá? Justamente porque eu estou usando o modo de segurança avançada. Então eu preciso usar a mídia reinicializável, ou explorador de arquivos em máquinas Windows com agentes instalados, tá? Então eu vou usar justamente a mídia reinicializável, que eu poderia usar para recuperar só os arquivos, mas eu vou usar para recuperar a máquina inteira, né? E aí ele mostra aqui mais maneiras de recuperar, né? Então ele manda baixar a imagem ISO da mídia inicializável, né? Então ele baixou aqui, ó, o boot médio, tá? E eu pego e dou um boot na máquina virtual ou na máquina física que vai receber, né, a imagem, que vai receber o backup ali da imagem completa, coloco no pendrive, dou boot na máquina física ou na máquina virtual para poder justamente acessar essa imagem na nuvem e baixá-la, tá? E aplicar ali na máquina, ok? Posso gerar um token de registro aqui, tá? Onde esse token de registro ele vai me pedir para selecionar o usuário, né? Eu quero esse usuário aqui, por exemplo, que é o único que eu tenho no meu tenant, tá? No tenant da minha empresa. E aí permitir que o usuário aplique ou revogue o plano de proteção selecionado em qual máquina, no caso na DC1, que é a única que eu tenho, tá? E aí eu posso aqui, ó, gerar o token, né? E o token vai ser aí usado no momento que eu fizer no momento que eu entrar na nuvem do Acronis usando a mídia inicializável. Então como é que isso acontece, né? Já baixei a mídia, tá? A mídia está aqui, ó, boot média, vou na máquina e dou o boot com essa mídia, tá? Essa mídia ela também está aqui, né? Na unidade C. Então eu vou aqui, ó, eu estou usando o VMware Remote Console, tá? Para me acessar a máquina virtual de uma forma mais fácil, para não ter que ficar usando acessando a máquina virtual pelo ambiente web, né? Eu sempre coloco o VMware Remote Console para acessar a máquina virtual, tá? Então eu vou fazer o que aqui no Remote Console? Vou aqui nos dispositivos removíveis, CD e DVD, conectar um arquivo de imagem, né? E aí eu vou atrás do arquivo que é justamente esse cara aqui, ó, boot media. Vou dar o boot com, né, a mídia inicializável do Acronis. Vou dar um Ctrl Alt Del aqui, está startando. Olha aí, vou colocar aqui português, né? Opa, vamos lá. O mouse está dando uma de rebelde aqui, mas dá para ir. Vou botar aqui como português, brasileiro. E aí eu vou clicar aqui em Rescue Media, né? E aí ele vai dar, ele vai inicializar ali o Rescue Media. Aqui ele vai dar continuidade, né, no carregamento. E vamos aguardar. Então, depois ele chega aqui nessa tela, né? E aí a gente vai fazer o quê?
Primeiro vamos configurar a rede, né, para que a máquina consiga navegar na internet e aí poder se conectar justamente na nuvem, né, do Acronis e baixar a imagem, tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, vou configurar a rede, né? Vou botar aqui tirar DHCP, vou colocar aqui um IP válido 22.124. Esse IP já está devidamente liberado no meu Fire para navegar na internet, né? Beleza? Botei aqui o DNS, né? IP, máscara, gateway e DNS. Ok. E aí ele vai, né? Ele vai se conectar nesse endereço aqui, tá? Beleza? Então aí eu vou gerenciar essa máquina localmente, né? E aí eu vou partir para recuperar. E aí eu tenho que selecionar aqui os dados, né? Obrigatório. Ok? Venho aqui em procurar. Eu tenho duas formas de acessar os dados, né? Lá na nuvem do Acronis. Entrar com o meu login, né, de usuário, no meu portal, ou usar o código do registro, né? Tá? Aí eu clico aqui e solicito o código, né? Solicito o código para poder fazer o registro. Só que aí eu vou fazer o quê? Vou entrar aqui com o meu usuário, tá? Vou entrar aqui com o usuário do meu portal. Ah, tem a questão do token, né? Eu gerei o token lá, mas eu já passei da fase do token, né? Eu poderia usar o token para já fazer um acesso direto sem precisar colocar usuário e senha, né? Mas aí eu já, quer ver? Deixa eu voltar aqui. Criar zona, como iniciar shell, ferramentas. Aí como eu já passei dessa fase, deixa eu ver aqui. Recuperação, que seria justamente, eu já passei na fase anterior, na tela anterior, ele tem uma opção de registrar mídia. E é justamente clicando em registrar mídia que ele iria pedir aquele token, né? Que é justamente esse token aqui, ó. Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse token aqui, né? Ele iria pedir, quando eu clicasse em registrar mídia, ele iria pedir o token, eu iria colocar esse token e aí ele iria automaticamente já entrar, né, na nuvem do Acronis já para ter acesso aos dados para baixar, tá? Então, como eu passei dessa fase, né, acabei pulando, espero que isso não seja um problema, que vocês, né, dê para entender aqui o que eu quero falar, porque eu não consigo voltar, tá? Mas é logo depois que assim que ele inicia né, a mídia, né, assim que ela carrega, ela já entra na tela inicial e aí naquela tela inicial onde eu coloquei, ele tinha lá duas opções, né, que era justamente colocar as configurações da rede e embaixo tinha registrar mídia. E aí era justamente registrar mídia que eu, depois que eu colocasse a rede, configurasse lá o máscara, gateway, enfim, aliás IP, máscara, gateway, DNS, que eu desse um OK, tinha a opção de registrar mídia, clicaria lá e colocaria o token e ele já iria acessar automaticamente a nuvem do Acronis para ter acesso aos dados, tá? Mas como eu já avancei, né? Então eu vou clicar aqui em recuperar e vou usar a opção de eu vou usar a opção de colocar usuário e senha, né? Vou clicar novamente aqui, ó, selecionar dados, obrigatório, procurar, aí eu vou clicar aqui, ó, entrar, boto o meu login no portal do Acronis, tá? No caso, Acronis Solution. E a senha. Ok?
Bom, aí agora aqui eu vou fazer o quê? Marco aqui a Acronis Resolution, né, que é no caso meu armazenamento na nuvem. Clica aqui em OK. Aí ele vai verificar o cofre e me pede aqui, ó, o arquivo, aliás, o arquivo não, a senha, tá até aqui, ó, DC1, ele já encontrou, né, o backup da máquina virtual lá, DC1, né, que tem 31 GB. E aí ele me pede a senha, né, de criptografia, tá? Essa senha de criptografia ela é definida no agente da máquina. Como eu desliguei a máquina, eu vou ligar ela novamente só para mostrar a vocês onde a gente define essa senha de criptografia. Porque no caso, quando você usa a solução de segurança avançada, essa senha de criptografia ela é obrigatória. Tá? Essa senha criptografada, né? Ela é obrigatória. Tá? Então tem que definir isso no agente do Acronis da máquina. Tá? Se você não usa o modo de segurança avançado, né? Se você não tem anti-malware, por exemplo, com segurança avançada, então você não vai ser obrigado a colocar essa senha criptografada, tá? Então vou ligar aqui a máquina virtual novamente para vocês verem onde eu defino essa senha. Então, com a máquina virtual aqui de volta, vou mostrar a vocês onde defino essa senha, tá? Vem aqui no agente, ó, e aí vem aqui em configurações, na engrenagem, settings, encryption, tá? E é aqui onde você vai definir justamente essa senha, tá? Definindo essa senha aqui, salvou, ele vai sincronizar em pouco tempo, né, com a nuvem, e aí essa informação já vai estar lá no console, tá? Então ele fala aqui, ó, que o agente registra, né, a conta com modo de segurança avançado, né? Então você precisa, né, precisa usar, no caso, a senha, usar a criptografia para poder, né, encriptar os backups, tá? E você precisa ter essa senha, né? Caso contrário, os backups vão falhar, né? É obrigatório ter essa senha aqui, senão os backups vão falhar, bem como também você não vai... e se você, lógico, definir a senha e perder, você não vai conseguir fazer a restauração, tá? Então, estando no modo de segurança avançado, o seu Acronis, né, seu pacote de serviço estando com modo de segurança avançado, então você precisa definir, é obrigatório você definir essa senha para que os backups não falhem, tá? Essa senha de criptografia, beleza? Pronto, então não vou redefinir, né? Depois que eu defino aqui, ok, salvo, não é o caso, né? Porque eu já tenho isso pronto. Eu vou desligar novamente a máquina virtual, desligar aqui o Guest e vamos voltar lá para a nossa máquina virtual, a segunda, no caso onde a gente vai fazer a restauração. E aí eu vou colocar essa senha aqui, ó. Eu sei qual é, né? Vou botar aqui. Ok. E aí ele vai carregar as informações que estão dentro desse backup, como por exemplo a geometria do disco, né? As partições ali, o MBR. Então, ele trouxe aqui os backups, né? Eu tenho um backup full e vários incrementais e vou recuperar a partir desse backup incremental, né? Que aí é o mais atual, né? Backup feito dia 26, no caso ontem, né? Às 16 horas. Claro que ele vai pegar todas as informações, né? Dos backups, né? Vai juntar esses backups aqui para poder restaurar a máquina o mais atual possível, né? No caso, a máquina vai ser restaurada com esse status aqui do dia 26 às 16 horas, tá? O primeiro backup full, foi no dia 24, né? Depois teve outro no dia 24, mais outro e assim foi. Mas eu clico nesse ponto aqui, né? Desse ponto incremental, que ele vai juntar tudo isso aqui e a máquina vai estar restaurada com o status do dia 26 às 16 horas, tá? E aí eu vou marcar aqui, ó, MBRs, né? Vou marcar o que mais? Vou marcar aqui, deixa eu baixar um pouco mais aqui. Depois de MBR, que é o disco 1, vou marcar aqui o Basic também, tá? Que aí ele vai trazer ali a geometria do disco, né? As partições ali, interface sistema, interface, ali um dado C, né? Beleza? Pronto, marco tudo. Marco o Master Input Records, né? Que é
MBR ali e o restante do disco, tá? E clico aqui em OK. Aqui a geometria do disco, tá? Registro mestre de inicialização, que é MBR, e o restante da geometria aqui do disco. E aqui embaixo, né, aí recuperar em máquina física ou máquina virtual, né? Que se eu clicar aqui em máquina virtual, aí ele vai me dar as opções de recuperar, por exemplo, no VM ou recuperar num KVM, né? Criar a máquina virtual para recuperar. Só que como eu já estou recuperando, já estou executando esse restore na máquina virtual, ou seja, já estou acessando uma máquina virtual aqui via console VMware, então eu deixo aqui como se fosse máquina física, né? Então não vou botar nova máquina virtual, né? Não vou criar uma nova máquina virtual no ambiente. Eu deixo como se fosse máquina física para que ele entenda que seja que a restauração ela ocorra justamente nessa máquina que eu estou trabalhando, tá? E aí beleza, vou aqui embaixo e só venho aqui em opções de recuperação, faço alguns ajustes aqui, como por exemplo verificar o sistema de arquivos após a recuperação, é importante. Alterar SID após a recuperação também é importante para que, né, a máquina não fique com o SID anterior, porque como se trata de um AD, né, uma máquina membro do Active Directory, nesse caso aqui é um controlador do domínio, eu poderia até botar para não alterar o SID aqui nesse caso, porque como é o controlador do domínio, então o SID dele não precisaria ser alterado, já que ele é a raiz de todo o domínio. Mas se fosse uma máquina, por exemplo, membro do domínio, um desktop, um servidor membro, era interessante se mudar assim o SID, marcar para alterar o SID, porque aí ele vai, né, que a gente sabe que o SID é o identificador de segurança de um objeto dentro do Active Directory. Então, por exemplo, uma máquina que se chama VM01, por exemplo, quando ela é excluída e você cria novamente com o nome VM01, o SID vai mudar, né? O Active Directory atribui um novo identificador de segurança. Então você pode, no caso, pedir para alterar o SID quando você está recuperando uma máquina que é um servidor membro ou um desktop, para que não faça conflito com o SID anterior, né, no Active Directory. Você vai deletar, por exemplo, lá o objeto, né, você perdeu a máquina já, então você vai deletar o objeto do AD e, né, deletar lá a conta da máquina e aí adicionar novamente nessa conta, tá? Depois que restaurar a máquina, você vai adicionar ela novamente ao domínio. Bom, aí reiniciar a máquina automaticamente após a conclusão da recuperação, tá? Depois que eu clicar aqui, ele vai fazer o que? Ele vai depois não, perdão. Quando eu clico aqui, ele vai, depois que ele faz a restauração, ele vai reiniciar a máquina, né? E vai, enfim, reconfigurar aí todas as questões de drivers e vai deixar ela pronta, né, para ser usada, tá? Então vou deixar essa opção aí para quando ele terminar, ele reiniciar a máquina e a gente já começar a usar. Lembrando que é um controlador do domínio, tá, pessoal? Eu estou restaurando o meu AD, o meu servidor de AD. Faça de conta aí que você não tem um segundo controlador do domínio, né? Que as melhores práticas da Microsoft pedem que você tenha dois controladores no mínimo, né? Para que um seja o apoio do outro, caso você perca o controlador do domínio, que é o detentor da FSMO, né? Dos esquemas do Active Directory, você possa levar essa FSMO para o segundo controlador e aí você não ter aquele trabalho de criar um novo Active Directory ou até mesmo recuperar através de um backup, né? O Active Directory. Se você tem um segundo controlador do domínio, você pode elegê-lo a mestre do esquema do Active Directory, né, os mestres de operação ali. Mas se for o caso de não ter, né, vamos supor que nós não temos um segundo controlador do domínio, só temos esse aqui, e aí ele falhou, enfim, perdi esse controlador, eu vou restaurá-lo através da imagem de um backup, né, um backup completo de imagem que está armazenado na nuvem do Acronis, tá? Então, beleza? Gerenciamento de fitas não precisa, tratamento de erros, deixa eu ver que não precisa, não tem mais o que fazer aqui, vou só dar um OK, tá? E aí OK novamente, e agora é esperar ele recuperar a máquina virtual, né? Agora é esperar ele terminar o processo de restauração. Tá aqui no progresso, tá em 1%, né? E vamos aí esperar ele finalizar, recuperando os volumes, né? Tem histórico aqui, por enquanto não tem nada. A tarefa aqui, ó, tarefa de recuperação sendo executada, né? De forma manual.
certo? E o progresso aqui, que por enquanto está em 1%, e vamos aguardar finalizar. Então, pessoal, o processo de restauração da máquina terminou. Ela agora está reiniciando, né? Que eu marquei justamente a opção de reiniciar assim que concluir essa restauração. E no momento já está aqui entrando no Windows, né? Vocês estão vendo. E eu tenho aí, no caso, o meu servidor, né? No caso, o meu controlador de domínio, foi devidamente restaurado, né? Então, deixa ele terminar de carregar aqui, por exemplo, que a gente vai, né? Eu vou fazer o logon para vocês verem, né? Para a gente conferir que se trata realmente da máquina, né? Se trata da máquina virtual que na nossa simulação aqui, ela apresentou um problema, né? Que era o DC1, eu perdi esse DC1, né, tanto que podem ver que está aqui com o nome de DC2, porque é a outra VM, né? Então eu perdi esse DC1 para, por exemplo, pode ter sido por um ataque de ransomware, por qualquer outro problema, né? Ou qualquer outro ataque cibernético, tá? E estou restaurando aqui, né, a partir da imagem, né, backup da imagem da máquina que estava armazenada na nuvem do Acronis. Fazendo aqui o login na máquina e vamos aqui ver como é que ela está, né? Se está tudo certinho, com os dados, todas as configurações ok. Um evento, né, ele mostra aquele evento, né, como se a máquina tivesse sido reiniciada, né, como se tivesse sido desligada, né, na verdade, desligada de forma inadequada. É o que acontece normalmente quando a gente restaura uma VM, né? Quando a gente, por exemplo, restaura uma VM de qualquer solução de backup, né? Ele aparece, né? Mostra essa mensagem de como se a máquina tivesse sido desligada de forma inadequada, né? Então, aqui. O agente do Acronis, né? Do Cyber Protect Monitor. Os dados, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Os dados no Explorer, né, estão íntegros, né? Os dados da máquina. Aqui. Disco. Uma pasta chamada dados corporativos. O tamanho do disco é o mesmo, né, da máquina anterior. Vamos ver aqui. Um disco de 100 GB. Tanto faz, na hora que você cria uma outra máquina virtual, o detalhe é que quando você, né, vai fazer a restauração, tá, da máquina em uma VM ou em outra máquina física, o disco ele pode ser de qualquer tamanho. No caso, na verdade, do mesmo tamanho ou maior, né, do que a máquina anterior. Não pode ser menor, né? Até pode, desde que caiba, né? Desde que você tenha certeza de que a imagem, né, do seu backup, ela, digamos, a máquina ela tinha um disco de 100 GB, mas a ocupação era de 50 GB de dados, né? E aí eu estou colocando no HD de 80 GB, dando aqui um exemplo, né? Então vai dar certo. Então só prestem atenção nisso para não tentar fazer a restauração num disco menor. E aqui Active Directory, usuários e computadores, vocês vão ver que o AD tá ok, né? Olha aí. Lembram que é vmbrolab.net? Se vocês voltarem aí um pouquinho o vídeo, vocês vão ver, né? Que na máquina virtual original, eu entrei no Active Directory e é justamente vmbrolab.net, né? A máquina que era, como eu falei, se chamava DC1 e perdi essa máquina virtual, né? Na nossa simulação, perdi a máquina virtual
e restaurei aqui o backup dela nessa máquina aqui chamada DC2, ok? Bem, é isso. Obrigado, pessoal, por assistir a mais um vídeo técnico. Espero que tenha sido útil e que todas as dúvidas, né, que vocês tenham, né, ou tinham, na verdade, sobre esse processo de restauração de uma VM ou de uma máquina física através de um backup da imagem da mesma no Acronis, tenha sido esclarecido, e ficamos à disposição, tá? Qualquer coisa, faça nos comentários aqui no YouTube. Dúvidas, se quiserem perguntar, perguntem, né, aqui mesmo, façam nos comentários que a gente vai, vou respondendo na medida do possível, beleza? E lembrando que somos parceiros, né? Parceiros Revenda Acronis, e caso tenha um projeto de anti-malware, né, para proteger sua rede ali, tenham essa necessidade de adquirir a ferramenta para proteger sua rede contra vírus, né, e ransomware, ou a trabalhar com uma parte de backup, né, proteger ali os dados através de backup de arquivos, backup, ou até mesmo backup inteiro das máquinas, conte conosco. Aqui o site da nossa empresa, né, é solutionti.com.br, ok? É solutionti.com.br, e aí basta entrar aqui em contato, ou no início do vídeo tem lá também o meu e-mail, e fico à disposição para ajudá-los no projeto de segurança da informação, no projeto um projeto de segurança da informação de vocês, ok? De sua empresa. Um grande abraço.